Mais uma semana de forte alta, impressionante valorização de 10% no IFIX só nos primeiros 6 meses do ano e batemos um recorde em termos de valorização em sequência de semanas. Então, não em números de semanas, mas sim em valorização percentual. A gente vai falar sobre tudo isso e sobre tudo que você perdeu nessa semana, fatos relevantes, cenário macroeconômico e vamos falar bastante desse foguete chamado IFIX. Roda então essa vinheta. Herbert Viana. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu FIS e Finanças, esse programa que nós fazemos para você ficar muito bem informado de tudo que você perdeu nessa semana e dos principais fatos relevantes que aconteceu dentro dos fundos durante essa semana, que foi bem cheia, mais de 1 bilhão em transações. Vou trazer para você todos esses fatos relevantes e também recorde dentro do IFIX. Então, sem mais delongas, no cenário macroeconômico, o Boletim Focus ele já está aí com a 6ª semana seguida em termos de queda na projeção do IPCA. Então essa projeção do IPCA ela vai sendo ajustada, lógico, os analistas eles vêm ajustando essas projeções, né, esse consenso do mercado durante o ano todo, e a gente já está na 6ª semana seguida de queda e PIB para cima também na 7ª semana seguida. Tudo isso vem impulsionando, né, essa questão de curva de juros e fechamento dessa curva, dessa B-longa, essa B-long que a gente sempre fala toda semana, como ela vem fechando, né, essa curva, que está justificando toda essa valorização, essa puxada no IFIX bem repentina, poucos meses com uma valorização bem expressiva. A gente estava aproximadamente há 30 dias atrás com um percentual de B-long em 5,5%, a gente já fechou bastante, está agora em 5,21%, isso significa que está mais caro investir em renda fixa, ou seja, as pessoas estão ganhando menos e está ocorrendo aquela corrida para a renda variável para os fundos que estão mais descontados. E dado esse cenário de arrefecimento, perspectivas de queda já do corte da Selic já na próxima reunião, então o IFIX subiu forte esse mês e nessa semana também subiu 1,56% na contramão do mercado. O Ibov veio em queda, interrompeu uma forte sequência histórica também de 9 altas seguidas, então o Ibov fechou com uma queda de menos 0,75 nessa semana, e o IDIV fechou aí com menos 0,36, só o IFIX aí subindo nesses pares de índices que a gente vem comparando durante a semana. Em termos de números históricos, né, eu comecei ali falando sobre isso no vídeo, o IFIX bateu aquele recorde que eu mencionei no vídeo passado, onde uma valorização histórica percentual com 12 semanas consecutivas de alta, e igualamos o número em termos de número de semanas, que é o 12, mas em termos de percentual, a gente passou bastante. Estamos com 13,46% de valorização no IFIX nessas 12 semanas consecutivas de alta. E se a gente olhar ali para 2015, a gente teve 17 semanas seguidas de alta, as incríveis 17 semanas, a gente teve uma valorização de aproximadamente 11%, não chegou nem perto dos 12%. E lá em 2012, sim, a gente teve uma valorização de 11 semanas, com uma valorização de 12,38%, a gente passou com folga, mais de 1%, 13,46%. Muito interessante a gente observar, já que nesse ano o IFIX está subindo mais de 10%, mas o Ibovespa também está subindo aproximadamente 7,6%, já o IDIV subindo em 9,30%. E naqueles destaques da semana que eu sempre trago para você, e nesse programa, como sexta-feira a gente teve esse fechamento mensal, né, fechamento do mês, eu apurei junho inteiro. Então, todos os dados que eu vou trazer aqui para você, ele é de rankings do fechamento de junho. E é uma grande surpresa na hora que eu puxei esses dados com os FOFs. Os fofinhos aí voltaram. Fofinho é sacanagem, né? Corta aí, Herbert. Os FOFs, eles valorizaram cerca de 8,81%, quase 9%. Então, essa puxada estavam, né, bem amassados. E seguido por laje corporativa, com uma valorização também quase de 8%. Já galpões logísticos, 7,75%. Híbrido com 5%. E papéis, os papéis ficaram um pouco para trás nessa toda essa valorização, nessa puxada do IFIX dessas 12 semanas.
os fundos de papéis foram os que menos valorizaram, né, nessas semanas, justamente por esse contexto que a gente está observando de fechamento de curva, perspectivas de queda de inflação. Então a corrida está sendo para os FOFs e fundos de tijolos também. E os shoppings, né, quase que eu me esqueço aqui, teve uma valorização também expressiva de 5%, mas já configura aí como o primeiro segmento a ultrapassar aí o PVP médio nesse valuation relativo que eu sempre trago para você, passar esse PVP médio de 1.01. E lembrando que os lajes corporativas também teve uma valorização expressiva, mas a gente observa um desconto médio de quase, na verdade, mais que 20%, 21%, então ainda temos oportunidades sim em lajes corporativas. E fundos de fundos também, uma valorização, essa valorização puxou o PVP deles, o PVP médio para cima, agora está em 0.86, e o PVP médio do IFIX também está em 0.96. No caso, eu acabei comentando um engano, 0.96 o PVP dos FOFs também. Então tá no mesmo PVP do IFIX, é 0.96. E temos aí 3 principais segmentos acima do PVP. Um segmento são os FOFs no PVP e 2 mais descontados aí, que são os fundos de papéis com 5% de desconto. E já as lajes, como eu havia mencionado, também com bastante desconto. Então, mesmo com essa forte alta aí puxada de FIX, a gente tem algumas oportunidades, principalmente em lajes corporativas. Já em relação dividend yield médio, a gente até tinha feito um vídeo sobre isso, sobre o adeus do 1% ao mês, que reflete aí os 12% tão almejado, né, liquid R nos FIIs que a gente estava comentando durante várias semanas, e agora a gente também deu adeus aos 11% ao mês, porque na média, né, nesse valuation mais relativo que a gente traz, essa média geral do setor, a gente está agora em 10,9% de dividend yield médio, ou seja, os fundos de varejo, fundos de papel ainda acima dessa média, e os fundos, galpões, lajes, shoppings, abaixo da média do IFIX, então a gente perdeu aquele patamar de 11%. E no nosso top 5 altas e baixas, em altas, tijolada batendo forte em termos de valorização, o PATL valorizando quase 16%, BRCR aí também quase 15%, o Vilgão com 14,41%, LogCP 13,71% e em último um fundo de fundo CPFF11 com mais de 12% de valorização. E o interessante é que eu dei uma levantada nos 10 presentes de maiores altas, 6 são fundos que estão nas carteiras do Clube, então a gente acertou muito bem esse call e ainda temos muitas oportunidades. Já no lado das quedas, a gente teve aí os fundos de papéis que mais caíram, foi os fundos que estão atrelados, né, aquela polêmica do Gramado Parks, que é o HCTR, Versalhes, Storage e Deva, entre os 4 primeiros, e o SARI também caindo cerca de 2,28%. E chegando nos fatos relevantes, nós tivemos mais de R$1 bilhão sendo transacionado dentre os FIIs, então muitas compras e vendas de imóveis dentre os fundos imobiliários, e o primeiro que a gente vai cobrir aqui é o HGRU11, anunciou 3 fatos relevantes de um mesmo assunto sobre a transação de aquisição de 2 fundos. A gente comentou bastante sobre esse fundo na live que a gente fez essa semana, eu fiz com o Arthur, sobre os principais fundos mais comentados dentro do Clube FI. A gente está toda semana fazendo essa live dos mais comentados, a gente abordou bastante o HGU, mas quem está boiando aí de tudo que aconteceu, o fundo ele quer adquirir basicamente os imóveis de 2 fundos imobiliários, e desses fundos que ele já possui participação, o primeiro é o MINT11, MINT11, focado aí no segmento mais educacional, e o segundo é o SPVJ, focado no segmento de varejo alimentício. Essa aquisição certamente vai acontecer sim, é uma aquisição muito parecida junto com o HGLG, o que o HGLG fez, então você que tem cotas do HGRU, prepara aí o bolso se você necessita participar dessa emissão. Provavelmente essa emissão vem ali para dia 8 de agosto, pelo que está no fato relevante do MINT11. Então, se prepare aí, fique atento aos próximos FIIs de finanças, que a gente vai trazer bastante atualizações sobre o HGRU. E no fundo, RBRL11, o RBR Log, anunciou uma movimentação bastante interessante que vai trazer algumas boas perspectivas, aí, inclusive, para os investidores também. O que aconteceu foi a questão ali do que aconteceu no imóvel de galpão, do galpão de Hortolândia 1.
Ele teve assim o módulo M1, que anteriormente era alugado ali para Americanas. Segundo esse comunicado, foi encerrado, né, o contrato com Americanas e o fundo já conseguiu realocar para um novo inquilino. Então, boas perspectivas, inclusive de aumento de dividendos, né, em 2023, na ordem de 0,31%. Então, é o famoso teste do imóvel sendo feito na prática. Então, você que olha muito inquilino, né? A gente vai ter uma notícia de inquilino que vai sair de um outro fundo e vai, inclusive, estar inadimplente nesse caso, é um caso um pouquinho mais grave, mas a gente observa aí esse teste de imóvel nos fundos que são geridos e bem geridos com uma gestão ativa, essa rápida realocação e a gestão trabalhando aí, você não precisa ter dor de cabeça nenhuma, só está recebendo os seus dividendos aí, e a gestão trabalhando na realocação do imóvel, e foi o que aconteceu, e isso vai entregar dinheiro no seu bolso. E no fundo RBRP11 fechou mais um contrato de locação para 2 andares dentro do edifício River One. Sim, o River One, que foi tão polêmico ali em termos de vacância, em desafios de localização, a gestão vem ocupando esse fundo. Ele está aí numa ocupação de aproximadamente 40%, numa área ocupada aí de quase 8 mil metros quadrados, e a gestão estima aí no impacto com essa nova locação um dividendo, né, subindo aí em 0,023 por cota. Então, o fundo tem um ativo que é numa região um pouco mais desafiadora, mas a gestão vem trabalhando aí para ocupar esse prédio que está do outro lado ali da ponte da Marginal, numa região que é mais considerada como secundária aí no jargão dos analistas. E no HGLG11 a animação não foi só no HGRU, não. O HGLG também teve 2 fatos relevantes e a Credit Suisse trabalhou bastante nessa semana com a compra também de um terreno anexo ao imóvel do Cone Multimodal, ativo localizado em Pernambuco. O que acontece? Eles vão comprar o terreno anexo a esse ativo e pretendem desenvolver num valor aí de aproximadamente 32 milhões de reais. Já numa primeira fase, uma nave de 41 mil metros quadrados e vão fasear essa segunda expansão com base na ocupação, ou seja, quando atingir esse target de ocupação, eles vão e constroem a segunda fase. E o segundo fato relevante foi sobre uma decisão judicial que o fundo tinha acionado, o jurídico ali, o não recebimento de uma parcela de um dos terrenos que ele tinha vendido em 2020, e era um terreno que ele ficou ali poucos meses dentro da carteira do fundo, cerca de 6, 5 meses, e foi quase um trade de terreno dentro do HGLG, ele comprou e vendeu rapidamente, só que ele não recebeu a última parcela de cerca de 10 milhões, né, desse terreno, e veio uma decisão mais favorável ao fundo, então vamos aguardar aí os próximos passos e o recebimento desses valores. Já sobre o BTLG, ele anunciou a venda de 2 imóveis, um é o BTLG Dutra, o antigo supermarket que está localizado ali no Rio de Janeiro, e o segundo ativo é o da Ambev, Santa Luzia, também localizado ali em Santa Luzia, Minas Gerais. O valor total da venda foi em torno de 105 milhões, vai ser parcelado, vai ter parcela inicial, intermediária e final, mas essas parcelas vão ser corrigidas por IPCA mais 7 e o fundo vai continuar recebendo 41% das receitas de locação que foram combinadas ali nos imóveis. Eles estão estimando um lucro de aproximadamente 0,92 por cota, conforme essas parcelas vão sendo pagas, e esse valor representa aí aproximadamente 25% a mais em termos do último rendimento divulgado pelo fundo, né? E nesse caso, uma coisa muito interessante que eu observei é que o BTLG ele vendeu 2 vezes o mesmo imóvel. Para quem não lembra, esse supermarket foi alvo aí de uma polêmica um pouco recente, né, de uma venda que ocorreu para o fundo MGLG11, que ele não conseguiu honrar com essa compra em vias da alavancagem que foi tomada. O fundo devolveu esse ativo e pagou multa em cima. Então o VP do MGLG11 foi amassado por conta dessa estratégia que não foi tão dimensionada, né? Então agora o ativo realmente, ao meu ver, vai ser vendido definitivamente. E se a gente teve boas notícias em compras de todos esses outros fundos, na contramão de boas notícias, uma má notícia no SARI 11, um fundo que
inclusive vem dando várias, né, notícias ruins, anunciou mais uma devolução de aproximadamente 5 mil metros quadrados no WT Morumbi, e a vacância desse fundo deve saltar aí para 20%. E sobre o último fato relevante do PATL, também uma notícia nada boa. O inquilino, a PIF-PAF, né, não pagou o aluguel. Era um inquilino que já tinha dado um sobreaviso de saída no ativo Ribeirão das Neves. E com essa inadimplência, o fundo estima um impacto aí de 13% na receita do fundo, ou cerca de 9 centavos por cota. Mas que, na minha visão, a gestão também deve fazer um bom trabalho nessa realocação. Faz parte do universo de fundos imobiliários e, por isso, aqui a gente reforça a questão da diversificação. Sim, dentro desse fundo representa 13% de vacância, de impacto na receita, mas se você tem uma carteira de ativos de 10, 15 fundos, isso vai impactar muito, muito, muito pouco dentro da sua renda mensal. Então, vamos reforçar aqui o poder da diversificação da carteira entre segmentos, entre ativos, boas localizações, e também você ter uma carteira com muitos ativos, né, dentro do mesmo segmento, para caso aconteça esse evento de inadimplência ou de vacância, você não fique tão prejudicado. E chegando aqui no perguntas e respostas, a primeira pergunta é do Lucas Martins. Boa noite, gostaria da sua opinião sobre os fundos de que financiam construção de imóveis, a exemplo do CR11 e do KCR11. Sim, é normal, faz parte, o crédito pulverizado está em diversos outros fundos. Eu acho interessante ter exposição nesse crédito pulverizado, né? Não especificamente esses dois tipos de fundos. É uma estratégia um pouco diferente, onde você tem muito mais devedores, mas eu acho válido também, não tem nenhum comentário muito mirabolante sobre isso. Já sobre a segunda pergunta é do Marcelo. Danilo, alguma perspectiva para a conversão das cotas do HGLG? Vai ser em julho? Parabéns pelo programa. Obrigado. E você, se chegou até aqui, deixa o seu like, aproveita. Estou respondendo quase todas as perguntas que estão colocando ali, falando sobre tudo que aconteceu de mais relevante nessa semana. Então eu conto com a sua curtida, porque o Clube FI é o único site independente que não tem nenhum pai rico que ajuda o fundo, que ajuda o site e também o YouTube crescer, né? A gente só cresce com o seu compartilhamento e com a sua ajuda. Então também ative o sininho e sim, não deixe de se inscrever no nosso canal. Então, respondendo aqui o Marcelo, eu acredito que não. Acredito que seja aí convertido, integralizado em agosto. Mas o prazo máximo ali, pelo que eu dei uma olhada em cronograma, é em novembro. Mas eu acredito que deva ali integralizar um pouco antes. E o LEF11, tem alguma ferramenta do Clube FI e que me informe os ganhos do FI por ano? Informe quanto estes estão dando IPCA mais quanto? Bom, sim, para a sua primeira pergunta. Temos a ferramenta de carteira que mostra o quanto que você está ganhando dentro da carteira como um total, mas a gente está desenvolvendo sim essa ferramenta que vai fazer essa comparação de PCA, que eu acho que não faz tanto sentido, porque você pode pegar janelas que não fazem não fazem muita comparação de inflação mais alta, janelas mais longas, e aí você comparar dentro do que você tem com uma renda fixa mais IPCA mais 6, sendo que esse IPCA mais 6 também não existe, né? Você não consegue ter um título de renda fixa que pague IPCA mais 6 durante 10 anos, por exemplo, que você consiga reinvestir. Então, para mim não faz muito sentido essa comparação, não. A Franciele da Silva pergunta aqui: minha carteira é toda de FIIs de papel e Fiagro. O que você pensa a respeito? Estou correndo muito risco? Sim, claro. É o desastre ensaiado, na minha visão. Nunca concentre sua carteira no mesmo segmento, independente de, eu sei que deve pagar mais, Fiagro está pagando uma bolada, mas não faça isso, não vale a pena o risco retorno, e a palavra risco é muito forte, principalmente nesse novo segmento que é o Fiagro. A gente tá observando os Fiagros em termos de devedores, em termos de commodities, CDI também que impacta. Então não faça isso não, diversifique, ainda dá tempo de você diminuir o nível de risco da sua carteira. E o Laurete pergunta aqui, mas como encontrar oportunidades no mercado? Eu acabei esquecendo de fazer o merchan
das carteiras recomendadas, né? Como que eu encontro oportunidade nesse mercado de alta? Seguindo as carteiras do Clube FI, a gente está muito seguro nas nossas recomendações, a gente está desempenhando muito acima do IFIX, então você que ainda não é assinante, aproveite e confira as nossas carteiras recomendadas e não deixe de me seguir também lá no Clube FI, meu arroba é o mesmo arroba para todas as redes sociais, é o Dan Barbosa Eng, então você lá no fórum eu consigo também responder todas as perguntas. Aqui no YouTube ficaram algumas para trás, mas eu respondi as principais dúvidas. Até a próxima, até semana que vem, um grande abraço e tchau, tchau.